Bom, a gente está falando de análise de dados, mas para que a gente faz análise de dados? Né? Para gerar um insight de qualidade, certo? Como é que a gente faz para gerar um insight de qualidade? Ou seja, a gente saber onde está o problema, ou o ponto de melhoria, melhorar ainda mais ou corrigir o problema e seguir, né, desenvolvendo, evoluindo a empresa. Para fazer isso, eu vou te dar 4 recursos essenciais, tá? Primeiro, são pré-requisitos, né? Se você fizer uma análise e não respeitar esses 4 pontos que eu vou trazer aqui, garantidamente você vai errar na análise. Nem adianta o tempo que você vai gastar ali, é aquela história que eu falei antes. Aí acaba caindo naquele erro comum, gasta muito tempo fazendo uma análise e no final do dia era melhor nem ter feito, porque a conclusão foi totalmente errada. Então isso é muito sério. Quais são esses 4 recursos, né? Primeiro, o período de análise. Se você, eu também canso de ver, né, não só e-commerces ou empresas, enfim, que trabalham com marketing digital, que são recentes nesse meio, não. Até empresas que já investem há anos. Tem muitas vezes esse problema. O período de análise é fundamental a escolha dele, porque se você muda ele muito ao longo do tempo, por exemplo, tem casos, em caso de que é erro, né, então, por exemplo, o Google Analytics dele estava contabilizando a receita duplicada ou de forma aleatória durante um período longo, e aí só depois de um tempo corrigiu, então dali para frente só que eu posso olhar o quanto de fato trouxe de receita. Isso é muito ruim, aquele período esquece, já era. Muitas vezes não dá para limpar. Até no Google Analytics dá para fazer algumas coisas nesse sentido, mas é muito trabalhoso, às vezes nem vale a pena. Então nesse caso, você perde a análise. Mas tem outros casos também que é natural. Às vezes um e-commerce adicionou uma nova linha de produtos, uma nova categoria de produtos, ou mudou completamente a estratégia e o ticket médio mudou pra caramba. Então tem vários motivos. E às vezes até pelo período mesmo, pelo como foi se desenvolvendo o negócio ao longo do tempo, às vezes cresceu muito, né, ou decidiu mudar algumas coisas ali que mudou. Não importa o motivo ali, a questão é que a gente não está querendo descobrir a causa. A questão é que está querendo entender o bom período de análise. E aí, quando você olha graficamente, a exploração gráfica é um recurso bem interessante nesses casos. Tem métodos matemáticos, tem até algoritmos de machine learning, como o método Changing Point, que aí o próprio algoritmo consegue ver numa série temporal quando aquela métrica mudou de patamar de forma relevante. Aí você consegue selecionar aquele período. Então, dá para ir muito avançado, mas a exploração gráfica, ou seja, o ser humano plotar um gráfico ali de receita, ou de ROAS, ou o que for, uma combinação dos dois, e entender quando mudou de patamar, você vai conseguir definir qual o período melhor de análise. E lembrando, obviamente, dados mais recentes é o que importa. Não adianta, peraí, vou comparar. Para comparação pode até ser, mas para você entender qual o cenário atual daquela empresa, tem que pegar o período mais recente. Então, a questão é essa, você sempre vai de ontem ou de hoje, né, para onde mais para trás você consegue ir. E quanto mais para trás você conseguir ir, melhor, porque você vai ter mais dados para sua análise. Esse é um dos outros recursos que eu já vou falar. Então, beleza. Período de análise bem escolhido é fundamental para que você não perca tempo na análise. Porque, de novo, se você escolher o período errado, sua análise vai por terra. Então, tudo aquilo que você fez depois vai para o lixo. O outro ponto, métricas absolutas versus taxas. Eu vejo muita gente, nossa, isso aí é uma coisa triste, porque eu vejo muita gente perdendo tempo com métricas superficiais, que não vão mexer, não vão resolver o negócio no final do dia. Se é um e-commerce, mesmo geração de lead, você está falando de receita e ROAS, receita e ROI. Não adianta, mas peraí, vou olhar aqui. Mas você vê que eu trouxe muito tráfego para o site, né? Olha o custo por clique, vamos olhar essas métricas. Cara, não estou falando que isso não é importante olhar. Para otimização da mídia paga é importante, mas aqui a gente está falando de análise gerencial, uma análise do negócio, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Primeiro você vê o que está mexendo no ponteiro, ou seja, o que está trazendo mais receita e melhor ROI. Aí depois, se você descobrir que é uma campanha de Meta Ads ou uma campanha de Google Ads, aí você vai a fundo nela para saber como é que está CPM, CPC, CTR e por aí vai. Porque aí você quer otimizar ou melhorar aquela campanha que não está indo bem, ou você alavancar, investir muito mais nela sem comprometer o resultado de ROI no final do dia. Mas tudo parte da análise dos principais KPIs. Né? Então, falando de forma simplificada, vamos pegar receita e ROAS.
veja que você sempre tem uma métrica absoluta e uma taxa. Eu já falei aqui antes, não adianta você multiplicar por 10 o ROI se você mingou a receita do e-commerce. Não adianta também você multiplicar por muitas vezes a receita de um e-commerce se você prejudicou tanto o ROI a ponto de dar prejuízo para a empresa. Então é sempre um equilíbrio entre uma métrica absoluta e uma taxa. Esse é o segundo recurso essencial. Sempre escolha. Se você estiver olhando só uma métrica, só o ROI ou só a receita, está olhando errado. Esse aí é o que você vê geralmente em divulgação de casos de sucesso, né, das empresas que prestam serviço, casos de sucesso que elas divulgam até em parceria, né, e falam quão bacana foi aquele caso. Muitas vezes, até porque não pode, né, você trazer todas as métricas, o cliente não vai permitir você trazer as métricas de fato mostram se aquilo foi um case de sucesso ou não. Então, geralmente, o que aparece é isso, implementamos tal tecnologia, fizemos tal trabalho, aumentamos em 20% o ROI em 3 meses. Mas isso pode ser horroroso, de novo, se a receita se comportou diferente. Então, essas métricas combinadas dificilmente se encontram num case. Por isso que eu gosto de divulgar um case sem divulgar o nome da marca. Falo, olha, é um e-commerce de moda que teve esse e esse resultado. Aí eu provo que o resultado foi bom. Não fica faltando métricas para você concluir se de fato foi bom ou não, sabe? Então, fiquem atentos a isso. Escolha bem uma métrica absoluta e uma taxa para qualquer análise. Não dá para olhar uma ou só outra. O terceiro recurso é o tamanho da amostra. É o que eu falei. Você fez o período, definiu o período de análise. Realmente mudou muito de umas semanas para cá. E nessas semanas para cá, o cliente tem investimento pequeno, ou não necessariamente investimento pequeno, mas o custo por conversão ali é muito alto, então o volume de conversões que ele tem pode ser muito baixo também. Então tem clientes que investem $500 mil em mídia paga por mês, mas o volume de conversões ainda é muito baixo, porque trabalha B2B Enterprise, por exemplo, sabe? Então, não depende, claro que o investimento vai ter um impacto, mas ele pode ser também que a gente tem casos, né, de pequenos anunciantes que tem um volume absurdo, porque ele está medindo o custo por conversa no WhatsApp. Então você consegue otimizar pra caramba, tá? Então só para um parênteses aqui, de que o tamanho da amostra não está diretamente ligado ao volume de investimento. E aí o tamanho da amostra, portanto, é fundamental nesse caso. Se você não tem uma amostra com tamanho mínimo, esquece. Vai perder tempo fazendo análise à toa. Ah, mas como é que eu faço para um e-commerce que começou agora? Espera. Tem que esperar acumular dado, não tem outra saída. Vai ficar, o próprio Google, Meta e todos os grandes players de tecnologia mostram, não tem mágica, gente. São métodos estatísticos ou machine learning que rodam ali por trás, a gente trabalha muito com isso, não tem como fugir, você precisa de uma amostra mínima para tomar uma decisão. Eu vejo gente tomando decisão, falando, vou pausar essa palavra-chave aqui porque o CPA dela está muito alto. Mas quantas conversões teve? Uma. Aí quando tem 2 conversões, pode ser que cai para 1/3 daquele CPA. E aí ela se torna boa, sabe? Então quando você tem uma amostra pequena, não adianta. Não tem como fazer mágica. Tem que esperar. Então quando você tem uma amostra, entenda se aquela amostra está limpa, como eu falei, se não tem dado sujo, um erro de contabilidade de conversão ali, que vai jogar um valor muito diferente e sujar toda a análise. Tá? Então, para finalizar, que é aqui talvez a parte mais importante, esses 3 pontos que eu falei. Então, período de análise, a métrica absoluta junto com a taxa, versus a taxa, né? E o tamanho da amostra, pré-requisitos. Tem que cumprir esse para dar sequência, para começar qualquer análise. E aí você vai para novas métricas e visões. Eu vou trazer aqui talvez um dos recursos mais poderosos que eu aprendi e a gente desenvolveu ao longo de todo o histórico da Pareto. Para mim, se você cumprir isso aqui, conseguir aplicar isso no seu dia a dia, e eu vou mostrar como fazer isso até usando inteligência artificial, juro para você, você vai estar melhor do que 99,9% dos profissionais do mercado. Isso vai diferenciar absurdamente. E vou te falar mais, não é só o analista de mídia paga, não. Estou falando do analista até o CFO. Eu vejo a análise sendo feita de forma muito errada, sem considerar essas métricas e visões que eu vou trazer aqui. Então, aprenda isso. Esse é o 80-20, esse é o principal que você precisa. Esses 20% que vão fazer
que você mexa o ponteiro da empresa, seja muito mais estratégico e, de fato, entenda, enxergue o seu trabalho impactando lá na ponta, tá? Então, isso que vai trazer aqueles 80% ali de resultado. Então, falando aqui de novas métricas e visões, eu vou trazer uns exemplos concretos. Imagine esse cenário aqui. Você tem, vamos supor que seja de geração de lead, né? Então, cada ponto nesse gráfico aqui, ele representa o custo por aquisição, o custo por lead, vamos chamar aqui, ao longo do tempo. E cada ponto desse é um dia. Então, nesse caso aqui, a gente contando, a gente tem uns 15 dias, né? Se eu não me engano. 3, 6, 9, 15 dias, exatamente. Então, nesse caso, você tem um CPA ao longo de cada dia, ao longo desses 15 dias. Já deu para ver que você tem um carinha aqui que ele é fora da curva, né? Chama no inglês ali um outlier na sua amostra. Se você for fazer a conta aqui para entender a média, né? O CPA médio desses últimos 15 dias, ele vai dar 13, tá? E você vê que essa linha, ela até se distancia um pouco dos outros pontos da amostra. Por quê? Porque esse outlier aqui puxa muito para cima a média, né? Tanto que quando você vai ver uma outra métrica que se chama a mediana, que é uma outra medida de centralidade bem comum, né? A gente aprende no colégio, a mediana, ela dá 7. Olha a diferença da média para a mediana. Qual é o ponto aqui? A mediana, você vê, ó, que ela está muito mais próxima dos outros pontos da amostra. E aí, vou te explicar aqui a gravidade disso, tá? Se você, a mediana, ela é famosa por já ser menos sensível a esses pontos fora da curva, tá? Então, nesse caso aqui, ó, imagine que você tem esse cenário que eu falei agora, seja o cenário aqui da campanha A, tá? Então, a média dela, como a gente viu ali, fica em 13, tá? E aí você está comparando com uma outra campanha B, que tem um CPA de 9, um CPA médio de 9. Poxa, se a campanha B tem um CPA tão menor assim, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a verba da campanha A e passar para a campanha B, né? Porque afinal o CPA dela está muito melhor. E você vê que percentualmente falando, ele é significativamente menor, tá? Então você de fato pode trazer mais grana da campanha A e passar para a campanha B. Só que quando eu olho a mediana, olha o que acontece. A mediana do CPA ali da campanha A é menor do que o da campanha B. Então, opa, você tem que fazer o contrário aqui. Tirar a grana da campanha B e passar para a campanha A. E aí quando você vai ver, né, comparando aqui, você vê que elas ficam até muito mais próximas, a mediana de uma campanha da outra. Porque mostra o quê? Né, a média aqui da campanha B com a mediana estão bem próximos. Significa que na amostra da campanha B você não tem muito outlier, muito discrepante, igual a gente viu na outra amostra ali. Então, você vê que a própria comparação das métricas já diz bastante coisa. Mas o final do dia, aqui, a gravidade é essa aqui, gente. Olha só. Olhando só a média, você ia botar tudo para a campanha B, só que você olhando a mediana, que nesse caso é o mais adequado para você tirar aquele ponto fora da curva da sua análise, a campanha A ficou melhor. Então você ia estar fazendo, se você estivesse analisando pela média, e aqui eu estou falando uma análise bem superficial, bem simplificada, né? Porque depois as pessoas podem ter dezenas de campanhas, dezenas de adsets, anúncios, palavra-chave, e todo mundo olha pela média. Sabe um jeito que eu pergunto a pessoa para saber se ela vai a fundo em outros tipos de métrica ou não? Eu pergunto por onde ela analisa. Se ela fala que analisa direto pela plataforma de mídia, eu faço direto pelo Google Ads, ou direto pelo Google Analytics, ou direto pelo Meta Ads, TikTok, LinkedIn, ou o que for. Se ela analisa direto por lá, eu já sei que ela está analisando errado, porque lá você não consegue nem ter uma mediana. Então eu já sei que a pessoa não fez uma boa análise. No mínimo, ela precisa extrair o dado dali, tratar o dado, trabalhar aquele dado e depois tomar uma decisão. Então, nesses casos, gente, você vê, você estaria fazendo uma análise, perdendo tempo e ainda tomaria a decisão totalmente errada. Ou seja, era melhor, no caso ali de você tomar a decisão pela média, era melhor você não fazer nada. Porque pelo menos você não ia tirar o dinheiro da campanha A que estava melhor e que você não sabia.
né? Então, você gastou tempo na análise e ainda tomou a decisão errada, piorou ainda a situação. Então, essa é a gravidade, você estaria seguindo o caminho contrário. E aí eu tô falando, coitada da média aqui, né? A média, ela tem salvação. Só que como que você tem que trabalhar? Você tem que tratar a média. Um jeito comum de fazer é você aplicar desvio padrão, ou seja, tudo que está fora, você vê aqui, ó, o desvio padrão está traçado aqui, em cada ponto. E aí tudo que estiver fora dessa faixa, aqui, eu removo da minha amostra. Então eu limpo, então eu chamo ela de uma média tratada, vamos botar assim, tratada pelo desvio padrão. Então aí sim eu posso usar. Quando eu faço isso, olha a diferença. Nos dois casos eu tomaria a melhor decisão. Então você vê que uma coisa simples eu consigo aplicar aqui, cara, qualquer Excel, né, planilha do Google, qualquer ferramenta, dashboard, tudo tem como fazer um tratamento desse, pelo desvio padrão, uma mediana, que seja. E você vê a diferença já que faz no dia a dia. Só que além disso, você tem outros métodos bem mais rebuscados, como intervalo interquartil, você tem o método variação absoluta, e tem várias outras coisas, tem machine learning, tem um monte de coisa que você pode usar. Então o que você faz nesse caso aqui? Ali, essas métricas mais simples você pode fazer no seu dia a dia se você não tiver mais recurso. Mas mesmo o intervalo interquartil que eu estou trazendo aqui, ele é facilmente aplicável numa planilha do Google no Excel, tá? Então ainda não é desculpa para ir um pouquinho mais a fundo, que no final do dia é uma relação ali com a mediana, né? Então não precisa entrar no detalhe aqui, você não precisa saber deduzir a fórmula, explicar por que você vai usar um método ou outro. De novo, você tem hoje em dia IA para te ajudar a tomar essa decisão, mas você precisa saber o quê? Você precisa saber que é necessário esse tratamento antes de você fazer qualquer análise. Senão você vai fazer uma análise errada. Ponto. Isso não tem subjetividade aqui, porque a gente está falando de matemática, tá? Então, beleza, você tratou o seu dado, né? Deixou ele prontinho para fazer uma boa análise. Aí você vai começar a fazer a sua análise. Tem 3 perguntas, eu gosto de dizer que tem sempre 3 perguntas que você quer e tem que responder. Primeira, está bom ou ruim o resultado? Coisa que você quer saber, né? Então, o bom ou ruim pode ser em relação à meta, muitas vezes. Cara, vamos supor, caramba, eu peguei aqui, eu gerei 100 leads qualificados, né? Vou chamar aqui de lead qualificado, a um custo de 129, o CPLQ aqui, e o investimento de 13K, né? 13 mil. Pronto. É aproximadamente aí esses valores. Então eu tenho o volume de leads qualificados, o custo por lead qualificado, o investimento que eu fiz. E aí, foi bom ou ruim? Aí nesse caso, como você já entende do negócio, você já tem acesso, né? Você sabe aquele processo todo, né, de geração de lead, venda e tudo mais, sabe que serviço você presta, qual o modelo de cobrança, enfim, você aprendeu sobre o negócio, né, mesmo talvez sendo responsável ali por operar a parte de mídia paga ou acompanhar ou monitorar a parte de gestão de mídia paga, você aprendeu sobre o negócio do seu cliente ou seu próprio negócio no qual você está trabalhando ali. Então, por isso, já sabe de outras coisas que estão envolvidas nesse mundo aqui de lead qualificado, custo por lead qualificado. Então, vamos dar um exemplo que a cada 100 leads qualificados aqui, você converte 40 contratos. Então, digamos que a taxa de conversão seja 40%, né? Então, 40% dos leads qualificados se tornam clientes, se tornam contratos. E aí, com isso, o seu MRR novo, né, porque aí você cobra de forma recorrente, né, um contrato de 12 meses, por exemplo, que a pessoa vai pagar uma mensalidade, te deu 80 mil reais de MRR. Então você tem aí um ticket, deixa eu botar aqui a taxa de conversão, pode ir anotando aqui a taxa de 40%, aí você tem o MRR novo, né, igual a 80k, e aí, digamos que você sabe disso, que o percentual que você gastou ali, né, a sua mensalidade, nesse exemplo que foram 40 contratos, sua mensalidade é de 2 mil, né, por mês. Seu ticket médio, vamos botar assim, mensalidade de serviço, um valor fixo. E aí você tem o investimento que está ali de 13 mil,
isso dá um percentual ali de investimento em marketing, né, em marketing igual a 16,5%. E aí, você fazendo a conta do ROAS, você vai chegar que o ROAS é igual a 6. E aí, seu diretor financeiro falou, olha, eu não posso, o investimento de marketing não pode ultrapassar 20% da receita gerada. Né? Se não começa com todos os custos que eu tenho, de P&D, de custo operacional, e etc., não vale tanto a pena. Então, na minha estratégia, eu como diretor financeiro, junto com os outros C-levels, defini, olha, o ROAS, então, nesse caso 20%, eu estou falando que o ROAS tem que ser pelo menos 5. Pô, se eu tive um ROAS igual a 6, meu resultado, então, minha pergunta, foi bom ou ruim? Foi bom. Eu posso dizer que foi bom, tá? Agora, reparem que eu tive, só um ponto aqui, né? Eu entrei a fundo nessas métricas para poder responder isso. Mas no dia a dia, eu como responsável pela parte de marketing e responsável por gerar lead qualificado, eu não vou ficar fazendo essa conta o tempo inteiro. Até porque MRR, às vezes essa taxa de conversão aqui demora 4 semanas, né, para converter no contrato. Às vezes, né, o ciclo de venda é mais longo. Então, tem várias métricas ali da parte de vendas que eu não posso ficar esperando 4 semanas para falar, pô, peraí, deixa eu ver se essa campanha está gerando contrato, gerando receita e quanto de receita. Eu não posso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu histórico com todos aqueles pré-requisitos que a gente já falou. Por isso que serve também para a área de vendas, né? Serve para qualquer dono de negócio. Essas mesmas análises aqui que eu estou usando o mundo de mídia paga para simplificar, se aplica a vendas, a um DRE, como eu falei, da parte financeira, qualquer relatório, qualquer dado. Então, nesse caso aqui, a parte de vendas, o que eu vou entender? Pô, será essa taxa de conversão aqui em vendas é do meu time de vendas. Então, eu tenho que entender se essa... Aqui eu estou considerando a média tratada, né? Uma mediana, tá? Então, é isso. Eu já peguei um bom histórico. Validei tamanho da amostra, período de análise, tudo, fiz uma boa análise e concluí, caramba, eu posso usar como referência uma taxa de conversão de 40%, ela é confiável. Aí o que eu faço? Eu faço a conta inversa e consigo chegar num CPLQ, que está aqui, de R$ 157. Se você fizer a conta, considerando aquilo, ó, eu não posso ultrapassar R$ 157 do meu custo por lead qualificado, senão esse ROAS aqui não começa a respeitar. Eu fiz a conta inversa para chegar na minha meta do CPLQ, que aí sim eu vou poder trabalhar muito melhor na minha otimização de campanha ou qualquer ação com influenciador ou o que eu quiser fazer que vai me trazer lead qualificado, entendeu? Eu fiz essa conta toda para entender o ROAS mínimo, até pela meta que me foi dada, para calcular o CPLQ. Então, eu traduzi, né, aquela métrica mais de fundo ali do DRE para poder traduzir para uma métrica que eu posso trabalhar na mídia paga. Então é isso. E aí eu fico monitorando as outras métricas. Vai que o ticket aqui, o pessoal está negociando o contrato, deu um desconto maior, aí caiu o ticket médio, isso pode prejudicar meu ROAS. Vai que um vendedor começou a vender pior e está jogando aquele resultado recente agora mais para baixo, taxa de conversão não é mais 40%, sabe? Então, isso são coisas que eu vou monitorando, mas eu tenho que respeitar que vai ser oscilatório, né? Não vai ser bonitinho, pode ser que uma semana ou um mês um vendedor tenha um desempenho pior, mas depois ele recupera e ainda consegue compensar. Você precisa também, até quando o resultado piora, você precisa esperar um tempo para ver se ele se confirma, se ele tem dados suficientes para se confirmar ao longo do tempo. Tá? Então, isso é bem importante. Depois de responder, então, aqui eu respondi já, ó, parabéns, já tem um primeiro set. Isso aí é muito valioso. Tem gente que não consegue nem responder se o resultado foi bom ou ruim. PTI, o resultado foi bom ou ruim? Ah, depende, ou tem que ver isso, tem que ver aquilo. Cara, não tem subjetividade. Você consegue dizer baseado numa meta, por exemplo. Né? Agora, se foi melhor ou pior, aí já é outra história. Aí você tem que comparar. Né? Se você está falando que é melhor ou pior a alguma coisa. Pode ser o mês anterior, pode ser o mesmo mês do ano anterior, pode ser em relação aqui é um canal de aquisição novo e eu estou comparando com outro canal de aquisição, pode ser mil formas, você tem que comparar. O ponto-chave é, quando a pessoa muda a pergunta para está melhor ou pior, você vai para o mundo comparativo, tá? E aí, para esse caso, eu vou trazer uma visão muito bacana aqui, que, de novo, ninguém usa no mercado, eu nunca vi um dashboard gerencial no mundo ali de marketing e vendas com uma visão dessa.
E já troquei com bastante gente, já vi muitos gráficos e né, dashboards e relatórios de clientes e de fornecedores de clientes e nunca vi isso. Então é uma coisa simples, mas que vai mudar completamente o jogo na análise. Você, em vez de demorar 2 horas, aí falando muito sério, em vez de demorar 2 horas para analisar, você pode demorar 2 minutos, tá? E eu te mostrar como, e a gente vai trazer mais aqui alguns slides bacanas, estudos de casos reais, a gente aborda isso numa próxima aula.